Meu nome é Roberta, tenho 25 anos e por 9 anos eu sofri com depressão. E nesses 9 anos eu tentei 3 vezes o suicídio. Eu com 5 anos teve minha primeira crise de depressão, decorrente de vários problemas familiares, que infelizmente na época eu sofria. Meu pai era alcoólatra, fumante, infelizmente eu não tive exemplo de pais na minha casa. E com 9 anos eu tentei meu primeiro suicídio, onde eu tentei tomar medicamentos controlados, só que na época, quando eu estava tomando, chegou pessoas à minha casa e me impediu de finalizar. Só que aquilo ali eu me senti um lixo, porque na minha cabeça eu não prestava nem para morrer. E assim foi, onde eu comecei por má influências, conheci várias amizades, me levaram para um mundo tortuoso, onde eu tive muitas frustrações na vida sentimental, a ponto de me envolver com homens e mulheres. E com meus 12 anos eu tentei novamente o suicídio, cortando minhas partes do meu corpo. Nesse período foi meu período de decadência, porque é aí que eu me enfiei mais no antidepressivo, a ponto de ter surtos na rua, dar surtos de pânico, onde infelizmente eu não tinha condição nem de andar sozinha na rua. Eu vivia numa batalha de pensamentos que infelizmente eu não conseguia largar o meu passado, que devido ao meu pai ser alcoólatra, ele chegava alcoolizado em casa, espancava eu, minha mãe e minhas irmãs, a ponto de ter dias devido tantos roxo no corpo, eu não conseguia ir para o colégio, porque se eu fosse para o colégio, o conselho tutelar ia tomar eu da minha mãe. Então, chegou naquela situação que eu já não enxergava meu futuro. Para mim, aquilo ali, todos os homens eram iguais. Se meu pai fazia comigo, outros iriam fazer o mesmo. Foi quando eu tive um ódio terrível do meu pai. Da mesma forma da minha mãe. Porque na minha cabeça aquilo acontecia porque minha mãe não era presente. Porque se eu tivesse criação de mãe, de fato, na minha cabeça, aquilo ali nada iria acontecer. Porque, tecnicamente, os pais foram feitos para cuidar. E na minha situação não cuidavam. Minha mãe, por sua vez, não porque ela negligenciava, mas porque ela não tinha força para ir para cima, tentar de alguma forma conter o meu pai. E isso foi até os meus 14 anos, quando eu tentei pela 3ª vez o suicídio. Eu sofria com um vazio tão fundo na minha alma que eu era uma pessoa popular. Entre meus amigos, minhas colegas, eu era a pessoa mais descolada na época, mas só ali dentro do meu quarto, entre 4 paredes, eu sabia o vazio que havia na minha alma. Todas as vezes que eu me mutilava, que eu me espancava para tentar sanar um pouquinho daquela dor. Porque mesmo que eu fizesse muito, nada preenchia aquele vazio. Porque noites eu amanheci chorando, porque eu não entendia. E eu lembro como se fosse hoje, eu orei de madrugada e falei, meu Deus, se o Senhor existe, por que eu estou nessa situação? Porque todos os dias meu pai chega bêbado, me espanca, bate em mim, nas minhas irmãs. Então eu ficava questionando, meu Deus, se o Senhor existe, por que o Senhor deixou isso tudo acontecer comigo? Poxa, eu sou uma pessoa boa, porque na minha cabeça o fato de você fazer o bem, você já estava salvo, mas não era aquilo. Mas para os outros, minha vida era perfeita. Para os outros, minha família não era uma família desestruturada financeiramente, a gente tinha uma condiçãozinha. Só Deus sabe a guerra que a gente passava em casa e quantas vezes eu já chorei, dormi chorando, pedindo a Deus para me matar. A verdade é essa, eu já pedi a Deus para me matar, porque eu não aguentava mais aquilo. E em uma dessas crises que eu tive, foi quando teve a mais forte, a crise mais forte, foi quando eu fiquei 1 semana sem me alimentar. Já porque eu já não tinha convicção de vida, eu já não tinha o porquê de eu viver. Então na minha cabeça eu pensava da seguinte forma, se eu não como, eu não tenho um porquê de sofrer, porque uma hora eu vou morrer de fome, então é isso mesmo. Fiquei 7 dias sem me alimentar, onde eu fiquei muito magra, muito franzina, eu sempre fui muito alta, só dava para ver meus ossos. Onde, devido a estar tão magra, tão fraca, eu não saía, não tinha força para levantar. E eu tive, infelizmente, uma crise convulsiva devido à desidratação, devido a toda a situação, tive uma crise convulsiva onde eu cheguei no hospital sem vida, fiquei 3 minutos acordada, a ponto dos médicos falarem com a minha mãe, dona, se a senhora tem fé em um Deus, ora a ele, porque ela está praticamente morta. Nem os médicos acreditavam que eu iria sair daquela situação. E foi meu fundo de poço, porque naquela situação toda, a única coisa que eu conseguia ouvir
era a sirene da ambulância e tudo preto. Eu conseguia ouvir, mas eu não conseguia reagir. Eu acordei sem entender nada e minha mãe orando em cima de mim, os médicos ficaram abismados, porque eu era muito nova. Não tinha condição de eu tão nova ficar tão tempo assim desacordada. Não tinha condição. Mas a fé é uma coisa que a gente não explica. Deus me deu uma nova chance. Não merecia. Nunca mereci nada, mas Ele me deu uma nova chance. Hoje, graças a Deus, eu não sofro com a depressão. Eu sou uma pessoa feliz. E o melhor de tudo, anteriormente eu vivia com vazio na minha alma, onde nada e ninguém podia preencher. Hoje em dia, pode estar uma situação difícil no meu redor, o meu interior está em paz. Porque nada tira essa paz, nada, nada, nem situação, nem momento difícil. Porque tudo que eu plantei no altar, Deus me abençoou. Hoje meu pai é convertido, minha mãe também. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, que antigamente eu sequer pensava nisso. Eu tinha ódio de homem. Hoje eu sou casada, há 7 anos casada, graças a Deus por isso. Minhas irmãs são mulheres de Deus. Eu tenho uma família abençoada. Isso tudo que eu falei aqui agora é algo passageiro, algo que uma hora vai embora, é terreno. Mas o principal que eu recebi foi o Espírito Santo. Que eu posso perder isso tudo, eu posso perder tudo. Mas nunca ninguém vai tirar a paz que está dentro de mim, que veio dele, mesmo eu sem merecer, porque eu não mereço nada disso. Eu sou um nada, mas ele, com a sua infinita misericórdia, me limpou, me transformou, mesmo eu sem merecer. E hoje eu tenho paz, que o Espírito Santo me deu. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, uma vez que antes eu vivia à base de antidepressivo, vivia à base de ajudas para desabafar. Hoje eu consigo levar essa ajuda para outras pessoas. Muitas pessoas me procuram pedindo um conforto, um alívio, e eu tenho condição de passar isso para elas. Um tempo atrás, minha vida era destruída, eu não tinha tempo para nada. O pouco tempo que eu tinha era para sofrer. Hoje em dia eu gasto a minha juventude para o meu Deus. Falei com Deus já diversas vezes em oração, meu Deus, gasta a minha juventude. O tempo que eu perdi lá atrás eu não vou poder recuperar, mas os dias de hoje eu vou fazer o melhor para Ele.